telespectador da PNTV e do programa Capital Cultural. Estamos hoje aqui com o advogado, presidente do Sindicato dos Atletas Profissionais do Estado do Rio Grande do Norte e da Federação Nacional, Felipe Augusto Leite. Primeiramente, Felipe, você que está sempre entre Natal e Rio de Janeiro, nesse trânsito, abordando as questões dos atletas profissionais do país inteiro, eu agradeço a sua presença aqui, essa sua cortesia de vir aqui conosco na PNTV e nos conceder essa entrevista. Primeiramente, isso. É um prazer trazer a palavra da Federação Nacional dos Atletas Profissionais aqui na PNTV, no programa Capital Cultural. Mais ainda, falar sobre direito esportivo, que é um tema tão vasto, amplo e moderno na nossa legislação. Certo. Felipe Augusto Leite, advogado aqui do Estado, militante. Primeiramente, olha, não é fácil ter um potiguar em instituições nacionais, né? Você é o presidente da Federação Nacional, tomou posse há pouco tempo. Nos coloque, primeiramente, esse feito. A Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol é uma entidade com sede no Rio de Janeiro e que congrega 18 sindicatos da categoria em todo o país. Temos estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, no Nordeste, apenas com exceção do estado do Maranhão, enfim, estados do Centro-Oeste, e realmente é um trabalho árduo, difícil, uma luta de muitos anos, mas o fato de ter sido atleta profissional de futebol, isso faz com que nós tenhamos conhecimento em todo o país. E a escolha do Rio Grande do Norte para representar a Federação Nacional, sucedendo os três ex-presidentes dos estados do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo, tirando o foco da federação do eixo sul-sudeste, para que todo o país abrangesse a federação e tivesse o nosso trabalho, conhecimento da nossa luta no campo, dentro de campo e também fora, como a liderança sindical. Isso traz um benefício muito grande para toda a nação, para todo o país, porque ampliamos a atuação da federação, não tenha dúvida. Muito bem. Felipe Augusto, eu gostaria de que você colocasse agora, né, de certa forma, uma inovação, que é o registro do atleta profissional, né, para dar condições de jogo, precisa-se da anotação da carteira de trabalho ao tempo de serviço, ou seja, a antiga nossa CTPS. Então, eu gostaria de colocar isso, esse ganho, que foi uma conquista sua, foi um pleito formulado, né, por você, junto à CBF, e isso agora se concretizou. Então, você explicar isso ao nosso telespectador. Os atletas do Brasil, a sua grande maioria, algo em torno de 95% de um universo de hoje 22 mil atletas federados que temos no país, como eu disse, a maioria deles não trabalhavam sem a carteira de trabalho assinada, sem o seu registro profissional. Registro profissional da carteira, que é o primeiro ato que deve ser praticado pelo empregador, a fim de regularizar oficialmente a situação desse contrato de trabalho. E no Brasil não tinha isso, então nós fizemos esse pleito à CBF já há 2 anos e tivemos a honra e o prazer de ver implementado a partir de 1º de janeiro deste ano, isto é, o estado de clandestinidade que ficavam os atletas no Brasil, a maioria deles, deixa de existir. Todos os atletas do Brasil entram definitivamente nas estatísticas do Ministério do Trabalho, isso é muito importante, para que auferamos o que se faz sobre o futebol brasileiro, as regras se são aplicadas ou não em benefício e até as obrigações dos empregadores, direitos como recebimento do PIS, seguro-desemprego, terço das férias, acidentes de trabalho. Nós, de uma vez por todas, eliminamos uma anomalia que existia nessa profissão especial do atleta e, através dessa medida moralizadora, democrática e universal que a CBF adotou a pedido da Federação Nacional dos Atletas, nós podemos dizer que o Brasil entra na vanguarda do futebol a partir de uma medida tão importante para toda uma categoria especial que é do atleta profissional. Então é a vitória de todos nós, principalmente do futebol brasileiro. Felipe Augusto, volta e meia, te vê na imprensa, na mídia,
que os times de futebol, as agremiações, estão com os salários atrasados. Salários atrasados e, às vezes, os direitos federativos daquele jogador, os jogadores retomam a partir do quarto mês de atraso, né? E isso parece uma coisa generalizada, não é uma coisa local, às vezes. Não, isso é coisa do futebol do Nordeste. Veja o Náutico, que está com a folha hoje de R$200 mil, um time que chegou na Série A, teve um investimento de mais de 50 milhões. Veja outros clubes aqui, volta e meia com isso. Como é que isso se dá no país inteiro? A CBF implementou agora a regra de licenciamento em que clubes que estejam com situações de atraso, de flagrante atraso com as suas obrigações, eles vão, evidentemente, parar de competir. E isso tem o apoio da FENAPAF, porque nós na FENAPAF não entendemos que sejam postos de trabalho dignos, conforme reza a própria Constituição Federal, o trabalho em que o atleta, em que o trabalhador, de um modo geral, fique sem receber salários. Sem a sua contraprestação. Sem a sua contraprestação, até porque o contrato de trabalho é de direitos e obrigações. E quando você passa a não registrar a carteira, que é uma hipótese que já está abolida no nosso futebol, mas quando você passa a não pagar salários, não dar a mínima condição de trabalho, de higiene no local de trabalho, alimentação, descanso digno para o atleta, isso tudo vai enfrentando a nova regra de licenciamento que a CBF estará aplicando a partir de agora, 2019. A situação de anomalia reduz, inclusive, a idade depois de encerrar a profissão, né? Ou seja, com doenças frequentes, né? Como se tinha-se anteriormente. Pois é, exatamente. Nós temos um cuidado muito grande de fiscalizar, de cobrar a presença de médicos, de exames não só clínicos, mas exames médicos, pré-assinatura do contrato de trabalho. Então, essa modalidade que está sendo aplicada no país versa exatamente no sentido da profissionalização do futebol brasileiro, da extensão do mercado de trabalho, de postos de trabalhos dignos, como eu já disse, com um calendário mais extenso. Então, uma série de medidas que estão sendo patrocinadas pela FENAPAF, e estamos trazendo as federações e principalmente a CBF para que entenda, de uma vez por todas, que um contrato de trabalho sendo exercido sadiamente pelas partes, pelos contratantes, só vai trazer benefício para o futebol brasileiro como todo, com o incremento do número de torcedores, com a melhora do espetáculo, antes de tudo, com o aumento de patrocinadores, e aí deriva muitos outros benefícios, não só para aqueles que fazem o futebol, mas também para toda a sociedade, os comerciantes que circulam em volta dos estádios, os transportadores coletivos, etc. Então, são medidas, de uma vez por todas, que visam o futuro do futebol brasileiro e passa pelo respeito, você não tenha dúvida nenhuma, às obrigações inerentes aos contratos de trabalho. Porque o salário atrasado do atleta profissional tem outro lado, ou seja, também tem uma gestão amadora, tem uma gestão irresponsável do ponto de vista de gestão. Uma gestão sem responsabilidade, que poderia ter também uma lei de responsabilidade, né, em torno dos clubes, das agremiações do nosso futebol, já que é um esporte de uma dimensão que marca a identidade nacional. Você não tem a dúvida. O que nós buscamos é exatamente isso, a profissionalização do futebol brasileiro, para que leve que esse Estado, que nós voltemos a ser protagonistas, que nós incrementemos o nível comercial dos negócios feitos no futebol brasileiro, que nós entremos de uma vez por todas no primeiro mundo comercial, porque nós estamos aquém nesse sentido. Nós estamos produzindo jogadores, eles muito novos, estão indo para o mercado europeu, mercado asiático, e em detrimento da qualidade dos espetáculos que são praticados aqui no Brasil. Olha, Felipe Augusto Leite, a nossa produção já nos disse que temos 2 minutos. Nesses 2 minutos eu queria aproveitar para lhe perguntar, lhe questionar o que os atletas profissionais, através das suas instituições, podem propor à legislação esportiva para melhorá-la e tornar esse futebol o mais profissional possível. Nós estamos trazendo aqui na Potiguar Notícias uma notícia de primeira mão. Nós estamos apresentando muito brevemente, ainda neste primeiro semestre, nós estamos trazendo uma proposta no Congresso Nacional de benefício continuado a atletas de futebol que tenham exercido a profissão por 15 anos. Será apresentado um projeto de lei no Congresso, como eu já disse, e essa é uma proposta da FENAPAF.
e vocês vão ter notícias, os atletas vão ter notícias muito alvissareiras sobre isso. Nós estamos com vitórias fantásticas, que são a regulamentação do intervalo de 66 horas entre uma partida e outra. O jogador não está jogando mais um dia sim e outro também, ou dia sim ou dia não. Isso tudo sempre visando o exercício sadio do trabalho, sem o cansaço, sem a estafa, que daí vai decorrer os acidentes de trabalho. Os atletas tenham certeza que a FENAPAF está desenvolvendo um trabalho muito intenso junto à CBF para que se estendam as competições, principalmente dos clubes menos favorecidos, das séries C e D. Propomos já a criação da Série E no futebol brasileiro, para que mais atletas estejam em atividade. E, sobremaneira, nós implementamos de uma vez por todas instrumentos, mecanismos para que os atletas saibam das novidades que ocorrem no futebol brasileiro no que tange os direitos sociais dos atletas. Nós temos um site, o fenapaf.org, que é alimentado diariamente com informações decorrentes do contrato, das atividades que nós praticamos na administração. Nós criamos no âmbito da FENAPAF o Clube de Capitães, em que todos os capitães de todos os clubes, ou da maioria dos clubes, têm notícias da FENAPAF em tempo real. E é nesse sentido de transparência, de levar as informações e também adquirir sugestões, como temos também no nosso site, nas redes sociais, é que fazemos as ações da entidade chegar com mais facilidade a todos os senhores. É um prazer muito grande fazer esse trabalho. Nós ainda estamos na metade da nossa missão na Federação Nacional e esperamos contar sempre com o apoio de todos os atletas, trazendo vocês da imprensa como um grande elo para que as nossas ações sejam divulgadas e apreciadas por todos, por toda a sociedade brasileira. Muito obrigado, Felipe Augusto, pela sua presença, por essa entrevista, pelas essas novidades em relação aos atletas profissionais, pela carteira assinada, que será condição, inclusive, para os atletas se habilitarem a estar presente nos jogos. Esse congresso, né, que vai ser um congresso propositivo, que deverá melhorar essa legislação em termos de defesa do conjunto dos profissionais, dos atletas, que na sua maioria, né, dos atletas profissionais de futebol brasileiro, recebem em torno do salário mínimo. Não são quem está na Série A, mas a maioria desses jogadores, inclusive, não tem um calendário para o ano inteiro. Então, muito obrigado você também, telespectador, do Capital Cultural e da PNTV. Felipe. Muito obrigado, um prazer estar aqui nesta casa. Parabéns pelo programa, muito dinâmico. E contará sempre com o apoio da Federação Nacional dos Atletas e também do Sindicato dos Atletas do Estado do Rio Grande do Norte. Parabéns e obrigado. Continue com o programa Capital Cultural.